pessoas, como é que vão? Hoje eu queria falar um pouquinho de uma coisa que sempre me perguntam, assim, o que um psiquiatra faz? Eu já falei em um vídeo anterior quais são as áreas de atuação, né? Que seria CAPS, emergência, interconsulta, docência, pesquisa, mas eu não falei exatamente como é que acontece o processo do psiquiatra em si com o paciente, né? Como é que você faz diagnóstico, o que exatamente o psiquiatra faz no setting terapêutico, digamos assim. Então, hoje eu vim trazer um pouquinho isso, né? O psiquiatra é um médico especialista que busca tratar das condições da mente, tentar trazer o bem-estar para a pessoa, né? De uma maneira bem abrangente, porque hoje em dia a gente não fala mais em cura, mas sim em bem-estar, em deixar a pessoa em condição de ter uma qualidade de vida e ter funcionalidade. E como é que a gente ajuda a pessoa nisso, né? Com as duas coisas básicas, que é a anamnese e o exame do estado mental. E aí, com relação a isso, tem algumas coisas particulares, assim. A anamnese, a primeira consulta, é bem parecida com de um clínico, de outra especialidade clínica. Você vai colher a história, a queixa principal, o que levou o paciente para lá. E aí, durante isso, você vai colhendo a história, buscando sintomas, cronologia, fatores que pioram, fatores que melhoram. Perguntar também, né, sobre outros sintomas associados. E, além disso, a história pregressa do paciente, se ele já teve algum episódio anterior ou se teve alguma outra coisa na história de vida dele. E a história psicossocial, que é uma coisa bem importante na psiquiatria, por isso que tem gente que brinca com a especialidade da fofoca, mas é porque é importante saber se durante o desenvolvimento, infância, adolescência, se teve fatores que possam ter contribuído para a situação atual do paciente, assim como os relacionamentos familiares, amizades, o círculo social, desempenho acadêmico, como é que foi a questão de se trabalha, não trabalha, enfim. Essas coisas acabam também ajudando a você construir suas hipóteses, hábitos de vida, né? Se fuma, se bebe, enfim, se tem uso de drogas, história familiar também é bastante importante. Então, essa parte toda é bem parecida com a parte clínica. Também a gente pergunta, né, se tem outra comorbidade, até pra ver essa questão da parte medicamentosa, enfim, tal. E o exame do estado mental. Ele por si já seria mais um vídeo, porque é uma coisa meio complexa que você vai aprendendo durante a residência. Assim, eu sinceramente acho que só dá pra aprender isso na prática, porque é um negócio que você aprende vendo. Você vê seu professor entrevistando e ele fala, e aí você vê, e aí primeiro você fala, tá. E aí você vai por repetição, aquilo vai entrando, não sei explicar. Aí depois de um tempo fica no automático. E isso, o exame de estado mental, acontece durante a entrevista. Depois disso, você já vai ter a sua suspeita diagnóstica e depois você vai fazer o seu plano terapêutico. Eu falo suspeita porque, geralmente, o diagnóstico pode mudar. É comum que isso aconteça. Então, por isso que é importante, a gente sempre fala, para a pessoa acompanhar de preferência com a mesma pessoa, para ela ver longitudinalmente, que as coisas podem mudar ao longo do tempo. E a parte da terapêutica, que inclui a medicação, mas não é só. Isso é uma coisa que eu sempre falo, que medicação é um dos arsenais que o psiquiatra tem, mas tem a parte também não terapêutica, que você pode, ou não medicamentosa, que seria exercício físico, mindfulness, psicoterapia, né? Tudo isso faz parte do plano terapêutico do paciente. E isso, assim, então, outra coisa, né? O vínculo é muito importante, você com o paciente, porque de início você vai perguntar coisas íntimas, às vezes, e a pessoa, né, vai se abrir com você, então isso é bem importante. Além disso, uma coisa também que, né,
Às vezes a gente precisa colher informações dos familiares e dos amigos, ou porque o paciente não está em condições de escrever o que aconteceu, ou porque não tem crítica, ou porque alguma coisa não está batendo, enfim. É comum que a gente entre em contato com familiares e pergunte algumas coisas. Isso não significa quebra de sigilo. A gente, na verdade, não vai falar o que é que o paciente nos contou, a gente quer ouvir outra versão. O sigilo só é quebrado em casos que a pessoa se coloca em risco, tipo planejamento suicida, alguma coisa nesse sentido. Então, mas isso é uma coisa que não é toda especialidade que precisa, né? Outra coisa também é que, assim, até o momento não existe um exame de sangue, um exame de imagem que vá detectar a doença mental e dar um diagnóstico, assim, não tem, sabe? Algumas pessoas me perguntam, assim, dosagem de serotonina, dosagem de lítio, e não tem nada ainda que comprove, assim, que você, se você não tiver sintoma, não tem história nem nada, se você tiver com baixa de serotonina, você tem que repor. Assim como o lítio, exceto se você tiver necessidade de usar o lítio, o carbonato de lítio. Assim como também não tem um exame de imagem que mostre que você tem alguma alteração específica. Às vezes a gente pede exame, tanto para descartar causas orgânicas, como você está suspeitando de alguma outra coisa, e também quando você quer, vamos supor, fazer algum uso de medicação que precise de vez em quando de você acompanhar o exame de sangue, mas tirando isso não tem. Atualmente existe o teste farmacogenético, né, que é utilizado geralmente quando o paciente não responde a vários tratamentos e aí você precisa saber se ele tem alguma alteração de metabolismo, se ele tem alguma coisa que não responda ou alguma medicação específica que responda, mas também não é algo que seja necessário para um psiquiatra iniciar a medicação, nem nada nesse sentido. Então, assim, quem é que tem que ir para o psiquiatra? Bom, em tese, qualquer pessoa que esteja sentindo essa necessidade de estar tendo algum sofrimento, alguma coisa, pode conversar, fazer uma primeira consulta e não necessariamente vai precisar acompanhar ou não. É importante sempre falar que não é só casos graves, né? Enfim, a gente atende transtorno de ansiedade, que é uma coisa super, super comum. Enfim, e outras coisas assim que burnout, transtorno de estresse, pós-traumático, transtorno de ajustamento, coisas que da vida, assim. Então não é só esquizofrenia, transtorno bipolar. Enfim, e acho que é isso. Qualquer coisa pode mandar direct. E é isso, tchau.